Salve, salve nação, muito bom dia, meu amigo, minha amiga flamenguista. Hoje, 15 de setembro de 2025, canal Leandrão Fla chegando na manhã dessa segunda-feira com notícias do Fla, do Leandrão Fla. É isso mesmo. A gente vai falar aí sobre a vitória do Mengão, quebra de tabu lá no Alfredo Jaconi. Vamos falar aí também sobre Bruno Henrique, né? O efeito suspensivo aí concedido ao Bruno Henrique. E também vamos falar aí sobre o boletim médico aí do Flamengo em relação a alguns jogadores, né, que saiu até antes ali da partida do Flamengo no domingo, ontem, né? Mas é bom a gente recordar aqui e passar para você, meu amigo, minha amiga flamenguista, as situações de alguns jogadores aí que ainda estão em fase de recuperação, estão no DM. Enfim, vamos, antes da gente falar sobre as notícias do Mengão, lembrar você, né, que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua interação, né? A gente está próximo aí de bater uma meta aqui no canal Leandrão Fla, de 4.500 inscritos, e quando a gente bater essa meta, a gente vai sortear para você esses prêmios que estão aí na tela. Vamos sortear para você um livro, 1981, o Ano Rubro-Negro, né? Esse livro é muito bom, né? Fala aí sobre a bela campanha do Flamengo nesse ano, de 81, inclusive ali o Campeonato Mundial. Você vai levar também um urubuzinho para você aí ter no seu cantinho rubro-negro e também vai levar um manto sagrado que a gente vai sortear tudo aqui no canal Leandrão Fla quando a gente bater a meta aí de 4.500 inscritos. Mas para isso, você que ainda não conhece o nosso canal e está chegando agora nesse momento, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua interação para você ajudar a somar, né, para ajudar o canal a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. E quando a gente for fazer o sorteio, a gente está se aproximando da meta, a gente vai avisar para você vir aqui concorrer a esses prêmios aí. Afinal de contas, a gente bate meta e quem ganha é você, meu amigo, minha amiga flamenguista. Você pode também se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla. É só você, depois de se inscrever no canal, ativa aquele sininho nojento da notificação e aí você pode se tornar membro também se você quiser. Os preços são bem pequenos, é praticamente simbólico, mas é de grande valia, de grande ajuda se você puder se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla. Vale a pena conferir, vai lá, se torne membro, e se você não puder se tornar membro, não tem importância. O fato de você estar aqui assistindo nossos vídeos, compartilhando o nosso canal, trazendo mais gente para cá, eu já fico aí imensamente agradecido. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos falar de Flamengo, vamos falar do Mengão que ganhou ontem e continua líder do Campeonato Brasileiro. Já preparou a sua pipoca, o seu Danone, né, aquele cafezinho bacana? Então vem comigo, vamos falar aí sobre o Clube de Regatas do Flamengo. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Bom, vamos iniciar então falando sobre o boletim de imprensa, né, que o Flamengo soltou e antes até ali da rodada, né, da volta aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo soltou um boletim de imprensa aí sobre a situação de alguns jogadores, né? O Alexandre, né, o lateral esquerdo, o jogador já realiza aí trabalhos em campo com a fisioterapia, né? Está em recuperação. O Eric Pulgar, com o resultado da tomografia pelo amor de Deus, com o resultado da tomografia computadorizada, né, apontando consolidação da fratura no quinto metatarso do pé direito, o Meia iniciou os exercícios de fisioterapia em campo no sábado pela manhã. É, pessoal, tô rindo aqui porque parece que eu tô lá no De Papo com o Casal, trava-línguas, puxa vida. Mas é isso, o Pulgar está em recuperação aí, brevemente vai estar em campo aí, reforçando o elenco rubro-negro. O elenco rubro-negro. O Saul Niguez, né, com o nascimento do seu filho no sábado, né, o Marco, né, que veio aí ao mundo, nasceu aí mais um rubro-negro, nasceu mais um brasileiro aí mais um brasileirão, nasceu um brasileiro agora aí na família do Saul Niguez, né, o jogador treinou e foi liberado para passar o dia com a família. Ele viajou no domingo, né, para Caxias do Sul, e esteve à disposição, né, para jogar contra o Juventude, inclusive fez uma bela partida aí. Então, assim, o final de semana foi bem agitado para o Saul Niguez, hein, pessoal?
O Bruno Henrique, né, após se queixar de dores depois do treinamento desse sábado, o jogador fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira, né? Lembrando que quinta-feira nós temos aí um outro desafio importantíssimo aí, que é a Taça Libertadores da América, Flamengo e Estudiantes, e até então o Flamengo, nesse momento, quando soltou a nota, não tinha ali a decisão, né, o efeito suspensivo concedido, né, para o Bruno Henrique. Então, ele com dores, o Flamengo, como também não tinha uma posição ali do efeito suspensivo, acabou decidindo, né, depois veio o comunicado do efeito suspensivo, mas como o Bruno Henrique estava com dores, né, acharam melhor ter esse controle de carga, preparar ele para o jogo de quinta-feira, e ele não viajou aí para Caxias do Sul e não fez esse jogo aí do Flamengo contra o Juventude, né, na onde nós ganhamos aí por 2-0. O Jorginho, com edema muscular na coxa esquerda, o jogador foi vetado da partida de domingo pelo departamento médico do clube. Então, assim, o Jorginho também não jogou, né, pessoal? Esperamos é que ele esteja em campo, jogador muito importante. Talvez não, com certeza estará em campo e na Taça Libertadores contra o Estudiantes, né? Peça fundamental. O Varela, depois de retornar da data FIFA, com um quadro de pubalgia, o lateral segue cronograma de tratamento estabelecido pelo departamento médico do clube e não viajou, né, para Caxias do Sul também, é outro que ficou de fora, né, pessoal. Então, assim, a gente espera também que o Varela se recupere, né, porque vem demonstrando um bom futebol e pode ser importante aí nesse jogo contra os Estudantes. Embora eu acho que o Hermes Royal fez uma boa partida contra o Juventude, né? E na falta aí do Varela, ele pode ir prontamente também ir para o jogo aí da Libertadores na quinta-feira. Bom, dito isso, vamos falar aí sobre a nota oficial, né, do Bruno Henrique, né? O Flamengo trouxe essa nota, né, no sábado, bem ali no finalzinho já da tarde, e o Flamengo esperou até o último momento ali para contar com o Bruno Henrique, contando com esse efeito suspensivo, mas saiu tudo em cima da hora e ele também estava com dores, né? Então o Flamengo achou melhor ele não viajar para Caxias do Sul. Mas o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na primeira comissão disciplinar, que acolheram a preliminar prescrição, garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo pleno tribunal. Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra. Então, assim, até que venha o julgamento, o Bruno Henrique está livre aí, está liberado para jogar o Campeonato Brasileiro. Teremos aí alguns jogos importantes pela frente, né, pessoal? Até que venha o julgamento, o Bruno Henrique pode aí certamente aí auxiliar, né, o Flamengo nessa caminhada em busca do título brasileiro aí. Então, vamos aguardar, né, o que vai acabar essa situação do Bruno Henrique, mas a boa notícia é aí o efeito suspensivo concedido ao jogador. Bom, e aí para a gente finalizar, né, pessoal, o Notícias do Fla, com o Leandrão Fla na manhã dessa segunda-feira, falar aí sobre a vitória, né, do Flamengo diante do Juventude, né, depois dessa data FIFA, abstinência de Flamengo, que ninguém mais estava aguentando ficar sem assistir o Mengão. O Flamengo veio a campo, fez uma bela partida, né, ganhamos aí quebrando o tabu lá no Alfredo Jaconi, né. É isso aí, nação. O Flamengo, então, em Caxias do Sul, né, no Alfredo Jaconi, ganhou do Juventude por 2-0, ganhou por 2-0, com 2 gols, né, sendo um do Arrascaeta no primeiro tempo e um do Emerson Royal no final do segundo tempo. Sob o comando de Felipe Luiz, o time controlou as ações, soube como abrir o jogo e matar no momento certo, né, pessoal? A equipe começou trocando passes, explorando bem um lado
esquerdo com Samuel Lino, né? É um outro Samuel Lima, diferente daquele que Samuel Lino, diferente daquele que a gente viu jogar na altitude pela seleção brasileira, né? Um jogador rápido, né? Parte para cima. E Saul, né? Então, assim, a jogada sempre ali pelo lado esquerdo com Samuel Lino e Saul, até achar o cruzamento para Arrascaeta. Depois, no segundo tempo, fez alterações estratégicas, Plata no lugar do Pedro, Everton, Cebolinha entrando e o time mantendo o ritmo, até o gol do Hermes Royal para selar a vitória aí do Flamengo sobre o Juventude. E que vitória, né, pessoal? O Flamengo quebrou um jejum aí de 28 anos sem vencer o Juventude em Caxias do Sul, histórico, assumiu a liderança aí, manteve a liderança aí do Campeonato Brasileiro com 4 pontos à frente e mostra que tem fibra, organização e vontade, né, pessoal, para buscar esse título aí no final da temporada. Esse foi o pós-jogo, né? Que a gente está trazendo para vocês aqui, comentando aqui no canal Leandrão Fla. Pedir para a galera deixar o like, se inscrever e colocar aqui nos comentários o que você achou dessa partida, o que mais te impressionou nesse jogo. Para mim foi a entrega defensiva, mais o gol de cabeça aí do Hermes Royal, né? E não pode deixar de falar a boa fase de Arrascaeta, né, pessoal? Que está aí com 18 gols, né? Melhor temporada dele, está bem artilheiro. Ali na entrevista no final do jogo, acabou brincando ali com o Hermes Royal, né? Que o jornalista ali falou da Prime Video, né? Como que faz? Pega aí uns conselhos com a Arrascaeta, e aí o Arrasca falou pro Royal, né? Só entrar mais dentro da área, tá mais próximo dentro da área que os gols vão sair. Mas foi aí uma bela partida, o Flamengo dominou, né, o Juventude, né, muito aquém, um time muito fraco tecnicamente, né, sério candidato aí para ter o descenso, ter o revés, cair para a segunda divisão. Aliás, desses 28 anos, alguns anos aí eles estavam na segunda divisão, assim, então não pode também falar que é o Flamengo 28 anos sem ganhar do Juventude, porque alguns anos eles estavam na segunda divisão. Mas enfim, tabu quebrado, mais um fato inédito aí, marcante na carreira do Filipe Luiz, né, que teve aí propostas, né, pessoal, do Fenerbahçe da Turquia, oferecendo aí um salário 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo, ofereceram mais uma compensação para ele sair nesse momento e ir para o Fenerbahçe, e o Filipe Luiz, inclusive na coletiva ali, ele falou que não é o momento, né? A gente vem falando, né, pessoal? O Flamengo está muito bem aí no Campeonato Brasileiro. A Taça Libertadores, praticamente são pouquíssimos jogos aí para conquistar um título também. E a oportunidade do Flamengo ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Taça Libertadores. Nós temos aí os 2 jogos das quartas de final, 2 jogos das semifinais e um jogo da finalíssima lá em Lima. De repente, repetir ali a glória eterna lá em Lima, né? Vamos torcer. Eu acredito aí que o Flamengo vai chegar nas duas disputas aí. Estou confiante que a gente traz esses 2 títulos. Então, o Filipe Luiz recusou aí a proposta do Fenerbahçe, disse que não é o momento. Eu acho que ele tem essa ciência, né? Que pode, a história dele já é bonita e muito grande aí no Flamengo como técnico, e tem tudo para aumentar ainda mais, né? Então, meu desejo, né, aqui como torcedor, como dono aqui do canal Leandrão Fly, que o Filipe Luiz possa continuar por um bom tempo aí no Flamengo, ele que ama o clube, não está pronto ainda, mas é um técnico que está em evolução, que tem tudo para fazer, marcar história aí no Flamengo, no rubro-negro, né? Então que ele possa continuar aí por muito tempo. E é lógico, eu acho que ele pessoalmente quer esse desafio de um dia ir para a Europa, né? E vai chegar um momento que não vai ter como competir com o mercado europeu, com as cifras europeias, mas nesse momento acho que ficou bem claro que o Filipe Luiz ama o Flamengo, ele quer continuar no Flamengo, quer conquistar mais no Flamengo, né? Então a gente tá junto com o técnico, apoiar, né? E em busca dos títulos enquanto ele está por aqui, porque na minha opinião é um cara que vai marcar a história e tem tudo para marcar a história, porque é um cara muito inteligente e os números estão aí, né, pessoal? Os números são aí bastante interessantes, né? Um aproveitamento muito bom aí do nosso técnico
Filipe Luiz. E o Flamengo, que no Sul esse ano, no Campeonato Brasileiro, está aí 100%, né, pessoal? Ganhou, empatou, não perdeu de ninguém lá no Sul, né? Barba, cabelo e bigode. Ganhamos do Grêmio, ganhamos do Inter e agora do Juventude. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Lembrando você que o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira pela Taça Libertadores da América e o canal Leandrão Fla volta aqui amanhã, terça-feira, com notícias do Fla com o Leandrão Fla, todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas da manhã, aqui. É só você passar por aqui, deixar o seu like, deixar a sua interação e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, meu amigo, deixa o seu like, deixa a sua interação, participe com a gente e obrigado aí pelo apoio aqui ao nosso canal, né, que está sempre em crescimento com a ajuda de vocês. É isso aí, eu vou ficando por aqui e como eu sempre falo, faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã, com notícias do Fla, com Leandrão Fla. Valeu, galera. Tamo junto.